Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 23 do Destino de Saudade, com o grande Rui Miguel Tovar. Oh Rui, isto hoje vai ser giro. Porque vamos falar muito da cidade do Porto, muito do Boa Vista Porto, que vai acontecer dentro em breve. Mas para chegarmos ao Porto vamos dar uma volta enorme até ao centro-sul do país, não é? Sim, vamos para Para já estás equipado à Estrela de Porto Alegre, é isso? É verdade. Camisola do Centenário, as cores... Estas são as cores do Centenário, que foi em 2019. O vermelho Estrela e é branco. verde, não é? O Estrela é verde. Mas aqui adotaram a primeira camisola, vermelho. Uma camisola que me foi oferecida há um ano por Rui Tavares, é quase meu irmão, nome. E é um clube interessante, por onde passou, por exemplo, o Coluna. O Coluna foi jogador-treinador, depois de sagrar bicampeão europeu, depois de ter tido a sua aventura no Lyon, em França. Ainda passou pelo Estrela Porto Alegre. Ainda passou por Estrela Porto Alegre. Isto vem, a Tite foi-se para falar do 111º aniversário do Lusitano de Évora, portanto, que faz anos. Respeitando as duas capitais de distrito, Porto Alegre. Nem mais. E Évora, no dia 11/11, portanto, anotem, 1911, o Lusitano foi fundado. O Lusitano é um clube que tem uma presença muito interessante no Campeonato Nacional, em tempos idos, claro. Estou a falar dos anos 50. Tem um jogador que ficou na minha cabeça quando fiz os almanaques de Benfica, Porto e Sporting, que era o Falé, um jogador com um nome interessante. E é uma equipa que compete na cidade com o Juventude. E quem vai a Évora percebe que os campos, eu nem sei se aquilo é por metros, acho que é por centímetros. Estão mesmo coladinhos. Estão colados um ao outro, é muito interessante. Nós às vezes pensamos que o Sporting e o Benfica estão perto um do outro e depois vamos a Belgrado e percebemos que o Partizan e o Estrela estão muito mais perto. E quando fui a Évora, percebi, bem, mas qual Partizan e Estrela? Isto Juventude e Lusitano deve ser uma competição férrea entre eles. Por acaso o Juventude nunca teve na primeira divisão, o Lusitano teve, portanto, nesse aspecto o Lusitano tem essa primazia, mas lá está, o Lusitano também nunca sofreu 7 golos do Jardel na segunda parte, e Juventude já, portanto há aqui momentos históricos do futebol português. Isto para falar do aniversário que me parece muito interessante. 111 anos. 111, portanto foi fundado no dia 11/11 de 11, e o clube também foi fundado no beco número 11. Portanto, há aqui uma confluência dos astros. Nós já somos do tempo apenas do Elvas. É verdade. Depois, mais tarde, um bocadinho do Campo Mairense. E é verdade, o Elvas. E creio que são as únicas equipas alentejanas que eu apanhei na primeira divisão. Sim, eu também. Faz falta. É uma região tão maravilhosa do nosso país. E falta um projeto destes, não é? Com capacidade financeira. Era muito interessante. Na altura, esses serão alavancados na Delta, da família Nabeiro. E a verdade é que foi fundamental para conseguir colocar lá o Elvas e o Campo Mairense. E nesta altura não temos. Mas Estrela Porto Alegre mais Lusitano de Évora é um excelente início de programa para chegarmos onde nós queremos. Sim. Para chegarmos ao jogo em que chove sempre. Como disse o teu amigo João Nuno Coelho uma vez. É verdade, sim. Por acaso também tenho bem vistas as coisas, tenho essa ideia de ver os jogos pela televisão. Nunca vi um derby ao vivo no Bessa. Tenho ideia de muitos jogos serem assim, naquele ambiente de noite, né? Escura, aquela chuva. Lembro-me de jogos muito, muito interessantes. E claro, quando penso em Boa Vista Porto, lembro-me do Timófilo, por exemplo, né? Que jogou pelos dois. É uma figura que me está na cabeça, mas há muitas mais. O Boa Vista Porto é um jogo muito antigo. Tem mais de 100 anos, porque o campeonato regional do Porto começou na década de 10. 1913, 1914 já havia jogos. Já havia jogos. Oficiais, digamos assim. Sim. E, portanto, estamos a falar de uma competição, de uma competitividade bastante feroz e o prazer de estar a falar de um jogo que já representou uma final da Taça Portugal, e a falar de dois clubes que já foram campeões nacionais, o que em Portugal é tão raro isso acontecer. Sim.
quando agarramos num jogo, numa jornada assim, ficamos todos entusiasmados. Estamos a falar também de duas equipas treinadas por elementos que estiveram presentes no mesmo Mundial de 2002, o Petit e o Sérgio Conceição. Portanto, haverá também muitas histórias entre eles, porque jogaram toda a qualificação para esse Mundial e depois tiveram juntos na fase final, foram titulares. Uma coisa é ir, outra coisa é jogar. Conhecem-se muito bem e é muito interessante notar isso. Notar depois também que Boa Vista e Porto, sobretudo naqueles tempos do Regional do Porto, Boa Vista dava luta e conseguia ser campeão. Muito interessante essa vontade férrea em contrariar o Porto, que obviamente no papel, na teoria e na prática quase sempre foi superior. E tenho pena que naquele ano de 2003 os astros não se tivessem alinhado. Pena. E final da Taça UEFA, Porto Boa Vista era espetacular. Rui, um dos motivos para falarmos sobre este jogo, obviamente, passa pela grande história que o acompanha. Uhum. O outro tem a ver também com um registro que se explica pela crise financeira gravíssima que o Boa Vista teve que enfrentar nos últimos anos. Uhum. Está agora a recuperar lentamente, gradualmente, mas a verdade é que o Boa Vista, apesar do bom trabalho que o Petit está a fazer aqui este ano, e já o ano passado na fase final, já não marca o Porto no Bessa há 1040 minutos. São 10 jogos, são 10 jogos e tal, 10 jogos e meio quase. É uma marca incrível, porque no fundo são jogos sempre muito apertados, não é? Sim, mas o Porto conseguiu de facto, tu falavas bem da crise, né? O Boa Vista reapareceu na primeira divisão em 2008, portanto já lá vão 14 anos, mas nesses 14 anos a manutenção e a subida de forma tem sido muito... Não tem sido acentuada, tem sido muito gradual, devagarinho. O que interessa primeiro era manter-se entre os grandes. E agora o sonho até pode ser ir mais além, não é? Por acaso o Boa Vista teve um bom arranque de época. Estava ali com o Casa Pia nos lugares europeus. Ganhou ao Sporting em casa. O tal bis do Bruno Lourenço, um grande golo. Aquele de pontapé, o primeiro de todos, né? O segundo é de penalti. O Boa Vista não marca há 10 jogos, 9 para o campeonato, 10 para a taça. O último gol do Boa Vista é de Zé Manuel, num jogo entre Jaime Pacheco e Josualdo Ferreira. Portanto, estamos a falar de um Porto de 2008, lá está. Porto não é? Não, antes, 2006, eu fiz só aqui uma pequena pausa, porque há pouco disseste que o Boa Vista tinha subido à primeira divisão em 2008. Não? Foi em 2014. Desceu foi em 2008. Ok, é verdade. Sim, é verdade. E eu estava, sinceramente, nunca fizemos pesquisas a meio do programa, mas tu achaste que era muito tempo, achei que tinha na minha cabeça que tinha havido menos jogos. Portanto, 2014, a lógica é exatamente a mesma, só que com menos anos. Portanto, o Boa Vista cai em 2008, já era uma fase em que estava, de facto, a agudizar-se a crise. Sim. Bastava ir ao Bessa para ficar com pena de lá ir, porque, de facto, faltava tudo. Faltava luz em algumas zonas do estádio, faltava comida para os jogadores no pequeno almoço. Durante muito tempo uma padaria muito conhecida da zona estava a oferecer o pão para essas refeições, e a mim toca-me de forma especial porque eu vivo aqui muito perto do estádio do Bessa, simpatizo também com o clube por ser vizinho, naturalmente, e de facto é triste vermos um gigante a entrar em decadência. Claro. E o Boa Vista atual já é um Boa Vista digno. Sim. Boa Vista digno. Ainda não é tão forte como já foi, mas começa a dar esses passos. É muito difícil. Repara, o Boa Vista para ser campeão em 2001 teve que passar por 2 Boa Vistões, né? O do Pedroto e do Manuel José, onde conseguiu umas taças de Portugal, né? Agora chegar ao campeonato é uma coisa muito difícil, porque estamos a falar de um país que é muito pequeno em quase tudo, no futebol, isso então é claramente evidente. E não há espaço para muitos mais, a não ser Benfica, Porto. Até o Sporting tem dificuldade em intrometer-se. Tenho 45 anos, o Sporting foi campeão 6 vezes. Acho que isso explica um bocadinho a dinâmica do campeonato nacional. É muito bipolar, Benfica ou Porto. O Boa Vista intrometer-se em 2001, depois de épocas fantásticas com o Jaime Pacheco, tanto antes como depois, porque depois, em 2002, quando o Sporting é campeão,
quem dá o título é o Boa Vista ao ganhar. Não, é o Benfica ao ganhar ao Boa Vista. 2-1 na Luz com o gol do Mantorras. Portanto, o Boa Vista era o rival do Sporting no ano seguinte. Portanto, estamos a falar de umas épocas muito, muito interessantes do Boa Vista. Daí para cá é que, de facto, o Boa Vista Porto tem caído para o mesmo lado. O Porto tem uma avenida aberta no Bessa. Os tais 9 jogos sem sofrer golos é um registro impressionante. Diz respeito ao tal regresso do Boa Vista, não é? Pronto, ainda bem. Que elucidaste 2008 a queda e 2014 o regresso. E nessas 9 épocas houve 2 jogos que 0-5, em que o Porto foi de facto taxativo. E há um jogo até que não é assim tão taxativo porque ao intervalo está 0-0, mas depois da segunda parte, em 2020. Com o Vasco se abre no treinador Boa Vista. Pronto. A primeira parte muito complicada para o Porto, por acaso esse jogo eu fiz ao vivo. E na segunda parte o primeiro gol do Porto desbloqueia completamente aquilo. Pois. E a partir do momento em que o Boa Vista põe a cabeça de fora, o Porto consegue encontrar com mais facilidade o caminho do gol. Pois. Mas é enganador. Pois, imagino que sim. Mas nós vamos ver o resultado e ficamos 0-0 em intervalo, como assim? E há outro jogo. Mas tens que, tu conhecendo, tu vais adorar ver um Boa Vista Porto, ainda hoje em dia, ao vivo. Sim. Porque, digo isto muitas vezes, o estádio Bessa tem a melhor acústica do nosso campeonato. Quando está com 20 mil pessoas ou 15 mil, é um barulho ensurdecedor. E um Boa Vista Porto, não é um Boa Vista Benfica, um Boa Vista Sporting, mas um Boa Vista Porto, até porque há muitos amigos e vizinhos que vão ver o jogo juntos, claro, não é? Sim, é um jogo diferente. É diferente, claro, de facto, há uma tensão no ar, boa, mas aquilo é um barulho do princípio ao fim inacreditável. Tens mesmo que ir ver um Boa Vista Porto. E à chuva, como dizia o João do Coelho. Para ver se bate certo. E este ano acredito que vai chover também. Eu acredito. Está tudo a conjugar para... mas houve jogos muito interessantes, mesmo... lembro à chuva, lembro de um 4-1 incrível do Boa Vista ao Porto. Na minha ideia está a chover, até pode não ter caído nenhum pingo, mas para mim estava a chover. Em caso de dúvida, houve chuva. Houve chuva. E teve 4-0, foi o Domingos que fez o 4-1 na parte final do jogo. Aí lembro-me de um também, Boa Vista, aí lembro-me, mas é das minhas pesquisas e não de ver na televisão. Um Boa Vista 0, Porto 6, em que em 82, ao intervalo havia 0-5. Já não me lembro desse jogo. Aí é já em Pacheco, o Jacques, e é um jogo nas últimas jornadas, se não mesmo na última, 82, o Sporting é o campeão nacional nesse ano. 0-6 é um resultado muito pesado, mas houve épocas em que de facto o Boa Vista deu muito trabalho ao Porto. Aliás, quando eu falava daquela taça de Portugal com o Porto em 92, ganhou o Boa Vista, um gol do Ricky. Foi João Vieira Pinto, Jaime Magalhães e Ricky. Grande ponta de lança. E também estamos a falar de 2 escolas muito interessantes do futebol. Eu aqui falei do Pedroto, do Manuel José e lá já em Pacheco. E o Petit, não sendo um treinador que tenha ganhado alguma coisa ainda, mas é um homem que nas suas passagens pelo Boa Vista fez história. Como jogador, é aquilo que se vê, tanto foi ao Mundial. Interessante, foi um excelente jogador e não foi só um médio de pancada como algumas pessoas pensam. Era um médio com muita qualidade. Sim, é verdade. E repara, quando na estreia desse Mundial com a Coreia do Sul, quando o Oliveira resolve apostar nos 5 violinos e abdicar do duplo pivô no meio campo, entre Paulo Bento e Petit, o Oliveira mantém o Petit. Portanto, aqui também se nota o elo mais forte era o Petit, e o Paulo Bento tinha sido campeão nacional nesse ano, pelo Sporting. Mas o Petit, de facto, transmitia uma força diferente. E agora como treinadora, já salvou algumas equipas, algumas em anos seguidos, não é? Eu lembro-me do Tondela, que ele pegou no Tondela completamente cá em baixo e de repente... Moreirense. Eu tenho ideia que se o Petit pegasse no Marítimo no Passos Ferreira, recuperava-os. Os dois ao mesmo tempo. Eu acho que o Petit só correu mal, de facto, no Passos Ferreira. E teve uma passagem ali de 7, 8 jogos e aquilo não correu bem. Já foi há alguns anos. Também não acompanhava tão de perto o Passos para dizer o que é que se passou, mas é um treinador que me parece que tem evoluído bastante. E este Boa Vista já é um Boa Vista que joga futebol. Sim, muito diferente. É muito interessante ver isso. E de facto o jogo com o Sporting provou. Foi um jogo em que o Sporting não se pode queixar de nada. Pode-se queixar do penalti porque foi uma falta... Foi um erro
Dos Gaio. Mas de resto, uma equipa muito dinâmica, sempre à procura do golo. Portanto, nunca jogar em casa é para ganhar. E esse é o espírito de todas as equipas do Petit. E foi muito interessante ver que o Boa Vista recuperou esse estatuto. É muito difícil chegar aos calcanhares do poderoso de Manuel José e do Jaime Pacheco. Porque é preciso uma equipa muito forte. Eu falo de João Vieira Pinto e Ricky em 92. Acho que isto diz tudo, não é? Só os dois. Incrível. Nós agora só ser esse ataque. Elencávamos mais 20 nomes assim de jogadores de qualidade média alta. Aliás, nesse 4-1 ao Porto, 2 golos do Nelson Bertolazzi. Nelson, que jogava tanto. Que era um avançado muito bom jogador, tecnicamente. Jorge Andrade, Marlon Brandão, Ricky, Chiquinho Carioca, João Vieira Pinto, Ian Timóteo, Tervin Sanches, por aqui fora. Rui, só para acabar esta parte, a primeira vez que eu fui ver ao vivo, pelo menos com consciência, que eu tenho consciência, Boa Vista Porto, o jogo foi decidido para o Porto muito perto do fim, com um gol do livre do Fernando Mendes. Ok. Sério? Não sei se estás lembrado disso. Foi? Fernando Mendes, que jogou também no Boa Vista, como também sabes. Jogou, sim. E ele nesse jogo fez um gol do livre, 1 ou 2 golos. É isso que eu ia dizer. O Porto ganha 2-0. 2 golos de livre direto do Fernando Mendes. Tenho essa ideia. Pronto, eu tenho ideia que foi em 97. Estava no Bessa a ver esse jogo e por acaso lembro perfeitamente de... Ou seja, o Fernando Mendes era bom jogador, mas não era, na minha cabeça, 2 golos de livre. Batedor de livres. Nem ele pensava nem assim, se marcou mais algum na carreira, muito pois, sinceramente sobre e lembro-me muito bem disso, de ele ter sido o herói do jogo. Portanto, nem o Alex Telles ou o Branco marcaram 2 golos de livre direto. Só o Fernando Mendes. Eu lembro desse jogo também. O Bessa britânico. Sim, ainda pinha. Mais britânico. Claro. Aquelas traves na bancada. Exatamente. Completamente à pinha. Sim. Tens mesmo que ir. Vamos juntos? Meu amigo, vamos avançar para o nosso Domingo Desportivo? Vamos a isso. Domingo Desportivo. Ora bem, e esta personagem? Estou curioso para ouvir o Rui falar sobre ela, porque de facto é um senhor, é um grande senhor. E eu a ti. É um grande senhor, chama-se Américo, foi guarda-redes do Futebol Clube Porto nos anos 50 e 60, creio eu, e jogou nos 2 clubes, no Boa Vista e no Porto. E o curioso é que jogou emprestado no Boa Vista 4 anos antes de se afirmar no Porto, e desses 4 anos, 3 na 2ª Divisão. E depois chega ao Mundial 66, onde não é utilizado. Só começa ao Carvalho do Sporting e depois é o José Pereira do Belenenses. Mas tem este mérito de chegar a uma competição pela Seleção Nacional, a primeira de todas, e ainda hoje a mais gloriosa, o 3º lugar. E tem também falar com ele, porque ele é muito vivaço. Muito. E tem o seu museu lá em casa, tem as suas histórias encantadoras, e nada daquilo é exagerado ou falso. Eu pelo menos ouvia-o e pensava, é bonito ouvir. Ele continuava as conversas, seja conversas relacionadas com os jogadores do Porto, seja com rivais como o Eusébio, como os Jogos na Luz e os telefonemas que eles faziam, ou aquelas palavras que se diziam em campo. Muito interessante. O Sr. Américo foi um guarda-redes portentoso, mas claro, o Porto na altura estava na classe média do futebol português, não era... as grandes equipas eram Benfica e Sporting, nitidamente. Por isso é que se dá mais valor ao Custódio Pinto, ao Festa e ao Américo, por terem ido ao Mundial como representantes do Porto, porque o Porto em 66, quer dizer, não era campeão desde 59, e só ganharia uma Taça de Portugal em 68, se não me engano, ao Vitória Futebol Clube, ou Teve de esperar até 78 para voltar a ser campeão. Sim. 59, 78, creio que é isso. Sim, são 19 anos. É os 19 anos, é a caminhada. Portanto, o Américo pertenceu a essa travessia no deserto, mas fez com uma competência maiúscula, e agora trabalha, está na boa, até no telefone, e é uma pessoa que despacha os jornalistas consoante o trabalho que tem. Portanto, se não tem trabalho, aguenta. Se tem trabalho, meu amigo, desculpe lá, temos que acabar por aqui a história. E a história fica a meio, tipo dos anos 64. Então, mas eu queria ouvir mais isto. Mas não dá, tem que ir trabalhar. E lá está, são jogadores que pertencem a outras gerações, que são menos apegadas ao heroísmo e ao tempo verbal, ao primeiro tempo verbal, o eu, não é? O Américo é muito
O Eusébio fez um remate e a bola bateu no poste, bateu-me nas costas, entrou, fiquei todo lixado, mas na jogada seguinte eu disse ao ouvido que ele só marcou por sorte, para coisas assim deste género. Ele não é, nem quer ser um super-herói. Ele conta da história que foi. E a história dele é uma história simples. Tu percebes que ele não exagera 1 centímetro. Nada. Não há Tim Burton aqui, não é realismo mágico, não. O Sr. América é muito genuíno. Tu tiveste a ocasião de ir lá? Não, foi por telefone, por isso é que ele me despachou em 3 tempos. Pois. Mas também, pronto, foi ao fim de 40 minutos. E tu? Eu, por acaso, tive esse privilégio. Clínica, não é? É uma clínica... Portanto, é na boa hora, não? Aquilo é perto de Santa Maria da Feira, a casa dele. E ele tem, portanto, eu fui buscá-lo a casa e depois fomos de carro, fui atrás dele para a sua casa de campo, que fica a cerca de 1 quilómetro da casa onde ele vive. E é uma quintazinha, no fundo, o portão azul e branco, e depois tem um pequeno chalé, uma cabaninha no fundo, onde ele recebe os amigos e tem o seu museu privado, mas é um museu, justificava um bilhete para ver aquilo. Claro. Temos lá coisas inacreditáveis. E já te vou passar a bola muito rapidamente, só te quero dizer que em relação ao Mundial de 66, nós falamos sobre muita coisa na altura, foi uma conversa... Eu estava com tempo para me aturar, digamos assim. E ele continuava magoado com os selecionadores portugueses do Mundial de 66 e a dizer que era melhor do que o Carvalho e que o José Pereira. E que não percebia até hoje porque é que não tinha jogado. E achei piada, porque no fundo já foi... É só fazer as contas, já foi há muito tempo, não é? E senti dentro dele que ele não tinha ultrapassado aquilo. Eu também noto isso em relação a alguns jogadores do Sporting, da linha avançada. É bom dizer que o Sporting nesse ano foi campeão nacional, em 66, e a linha avançada contemplava Figueiredo, Lourenço, Pérez. Portanto, havia jogadores muito bons que não somaram nem 1 minuto, porque não havia substituições. E o ataque era constituído por José Augusto, Eusébio, Torres e Simões, portanto não havia... E eles acabaram por ver tudo, não sei se do banco ou se da tribuna, não sei se em 66, como não havia substituições, não sei se havia também banco. Exatamente, suplentes. Mas é uma mágoa interessante porque, lá está, já se passaram mais de 50 anos e há jogadores que ainda dizem isso, né? Que ainda se sentem injustiçados e Portugal chegou ao 3º lugar. É curioso, mas lá está, na altura a rotatividade que se podia fazer seria no 3º jogo da fase de grupos, mas o 3º jogo da fase de grupos caiu-se com o Brasil. Pois. Então, e Portugal ia usar as segundas linhas que eram muito boas, a América era ótimo, o quarteto atacante do Sporting também não iria comprometer. O problema era dizer aos titulares que não iam jogar contra o Brasil, não é? Lá está. Portanto, depois disso, com o Coreia e com a Inglaterra, o Autoglória jogou com... O Autoglória e Manuel Luís Afonso escolheram a equipa que tinha feito bem na fase de grupos. Não havia como o porquê de mudar. Mas é interessante ouvir esses jogadores e sentir a mágoa deles nesse aspecto. A verdade é que o posto de guarda-redes foi sempre muito questionado nessa seleção, porque repara, o José Pereira era do Belenenses, podia ser o melhor, mas era do Belenenses, né? O Benfica não tinha nenhum representante, era o Costa Pereira, um homem que já tinha ganhado 2 taças dos campeões. Portanto, não deixa de ser interessante ouvir essas pessoas a respeito desse tempo. Muito respeito pelo Sr. Américo. Só mesmo para acabar, até porque isto aqui é um círculo. As conversas vamos ter. Então, uma das passagens dessa entrevista que eu lhe fiz tem a ver com a estreia do Sr. Américo. Onde é que foi? Lusitano de Évora. A sério? O Porto perde e um dos subtítulos da entrevista é Eu dei uma barracada dos diabos. Portanto, Lusitano de Évora, Porto, com o Sr. Américo na baliza e uma barracada das grandes. Lá está. Um grande abraço, Sr. Américo, esteja com saúde acima de tudo, porque claro, de facto é uma pessoa vivaça, muito castiça. Rui, um grande abraço. Grande abraço também para ti. Voltamos para a semana com mais histórias. Bora. Obrigado.